Boa tarde, bom dia ou boa noite na paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a todos e a todas ao nosso momento devocional, a nossa live de reflexão bíblica, trazendo hoje o capítulo 10 da carta aos Hebreus. Vamos juntos. Se puder, abra sua Bíblia ou seu smartphone na carta aos Hebreus, aí na Bíblia Sagrada, no capítulo 10, para juntos estudarmos esse profundo, esse importante livro da Palavra de Deus. Bom dia, Estados Unidos, Costa Leste, Texas, aí na Califórnia. Boa tarde, Américas e Brasil. Boa noite, África. Boa noite, Moçambique. Boa noite, Teresa, em Nhamatanda, Moçambique. Boa noite, paz do Senhor a todos os irmãos em Nhamatanda, ao irmão Genilton em família, ao irmão Chico, ao irmão Pastor Araújo, Charles José, toda a família e igreja, ao evangelista irmão José, enfim, a todos. Também a você que acompanha aqui do Brasil. Boas-vindas. Hoje não vou cantar porque o capítulo 10 ele é bem extenso e vou precisar de mais tempo para o comentário. Então já vamos direto ao comentário bíblico de hoje. Só retomando aí o contexto para você entender melhor, a carta aos Hebreus, como o próprio nome já sugere, ela foi escrita aos hebreus cristãos, que foram aqueles judeus que se converteram do judaísmo ao cristianismo, a Cristo, mas, é claro, eram de uma etnia hebreia, descendentes de Éber. Então, uma coisa é a religião, outra coisa é a etnia. De etnia continuaram hebreus, mas de religião deixaram de ser judeus para serem cristãos. Mas estavam em dúvida, faltando algum esclarecimento mais profundo sobre Cristo, sobre a preeminência de Cristo, sobre a superioridade de Cristo acima da lei, dos anjos, dos mensageiros anteriores. Ana Maria Carlos, boas-vindas. Então vamos para a leitura. A primeira porção que eu quero ler, ela vai do capítulo 1 ao verso 18, onde o escritor bíblico, que não sabemos o nome, ele mostra que a obra de Cristo como nosso sumo sacerdote, também como o cordeiro substituto, que nos substituiu morrendo por nós na cruz do Calvário, é uma obra completa, acabada, terminada, perfeita e suficiente para a salvação do mundo inteiro que queira buscar essa salvação em Jesus, que é unicamente onde ela está. Edmê Marinho, boas-vindas, Deus abençoe sua vida. Então passo a ler agora. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados. Observe, tirar. Eles só cobriam,
O que tira o pecado do mundo é o sangue de Jesus. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira, remove e não apenas encobre os pecados. Observe. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Vou dar outra pausa aqui. Então aqui está falando do aspecto profético de Jesus como o sacrifício perfeito e o sumo sacerdote perfeito. Aquele que se ofereceu como um humano obediente em lugar dos desobedientes. O justo pelos injustos. E vindo o segundo para tirar o primeiro. Os sacrifícios, conforme o ritual da lei de Deus, sacrifícios ordenados por Deus, não purificavam o pecado, não purificava a consciência, não tirava o pecado da pessoa, só cobria. Percebe? Quando você cobre alguma coisa para outra pessoa não ver, era o que acontecia. Por quê? Porque a lei é boa. Ruim é o ser humano, que é imperfeito e incapaz de obedecer plenamente a Deus por si mesmo. Então vem Jesus, aquele que obedeceu. A lei era boa, mas os sacrifícios da lei não foram suficientes. Então ele é o primeiro, foi tirado o primeiro para estabelecer o segundo. A partir do estabelecimento do segundo, que é o sacrifício de Jesus, o primeiro, que é os da lei, não tem mais serventia, validade ou sentido de ser. Percebe? Compreende? Mas Cristo então se ofereceu como um cordeiro obediente. Quando fala de cordeiro mudo levado ao matadouro, fala de uma obediência. Aqui diz, verso 10: na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. A oblação, a oferta, a entrega, feita uma vez. Ele não vai ser morto de novo a cada ano, numa semana de recordação da sua morte. Não, ele só foi morto e de uma vez por todas. Mas verso 11: e assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Vou repetir: oferecendo sempre os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Tirar, só cobria. O escritor está falando isso aqui, está escrevendo, porque quando ele escreveu a carta aos Hebreus, ainda eram realizados os sacrifícios da lei lá no templo. Aquele templo foi construído por Salomão, destruído pelos babilônicos, reconstruído por Esdras e Neemias, depois derrubado de novo, e depois reconstruído e ampliado por Herodes, mas que vai ser, no dia do escritor aos Hebreus, ele ainda estava de pé e funcionando. Mas daí a alguns poucos anos ele será novamente destruído, desta vez pelos romanos, no ano 70 dessa era cristã, e ainda não foi reconstruído. O terceiro templo ainda não foi reconstruído. Portanto, cessaram os sacrifícios lá. Mas no dia do escritor aos Hebreus, os sacrifícios ainda eram oferecidos, os sacerdotes ainda trabalhavam ali no seu ofício sacerdotal, conforme a ordem de Arão e conforme a lei dada por Deus através de Moisés. Só que estavam fazendo um trabalho, uma obra morta, sabe? Um trabalho sem serventia espiritual
já para aquele tempo, porque o sacrifício perfeito lá no Monte Calvário já fora feito e completado. Quando Jesus, pregado na cruz, antes de morrer, deu aquele brado: tetelestai, está consumado, a obra está feita. Bem, então diz aqui: mas este, Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Uma única vez. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo ou estrado de seus pés. Lugar, o tapete de passagem dos pés de Jesus, ou seja, quando os inimigos de Cristo, Satanás e todos os seus anjos, e aqueles que se ajuntam a Satanás e aos anjos caídos, aos demônios, para se levantarem contra Cristo, inclusive no futuro aí, a besta, o falso profeta, o anticristo, todos eles serão postos como escabelo, como tapete dos pés de Cristo, que quer dizer, estarão em total humilhação e derrota. E diz aqui, verso 14: porque com uma só oblação ou oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Graças a Deus por isso. E também o Espírito Santo nolo testifica a nós, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, dos pecados, das iniquidades, não há mais necessidade de oblação pelo pecado. Li até o verso 18. Então, todo esse conjunto de versículos, de 18 versículos, foi para deixar claro que a obra de Cristo está feita de uma vez por todas e que a nova aliança de Deus com a sua nação agora, que é a igreja, o seu povo, nação espiritual, ela não se dá pela letra da lei, mas se dá pela palavra de Deus, todo o conjunto de livros inspirados, mais o testemunho do Espírito Santo na nossa consciência, nos fazendo lembrar, aprender e lembrar para praticar da lei, da vontade de Deus. Aqui está dizendo, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. É um servir a Deus consciente, voluntário, por obediência amorosa e não apenas num ritual, numa vida de rituais apenas, né? É claro, a liturgia como igreja, os cultos, tem algum ritual, mas não é o ritual que determina a espiritualidade. É a espiritualidade que escolhe e aprova ou desaprova o ritual, aquilo que a gente faz. Compreendido até aí? Então vamos para a segunda parte desse capítulo 10 da carta aos Hebreus, que vai dos versos 19 até o 25. Privilégios e responsabilidades. Tudo isso que Cristo fez, que Deus fez em Cristo em nosso favor, através de Jesus, nos concede privilégios espirituais nunca experimentados pelos que estavam na lei. Mas isso também nos coloca em sérias responsabilidades, porque a todo privilégio corresponde uma responsabilidade, a todo direito também corresponde deveres. Então vamos lá, deveres da vida cristã, inclusive dos hebreus, mas não somente deles, para nós também, para todos. Isso que está escrito aqui é para todos cumprir, são deveres
espirituais nossos para com Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, o que o povo não tinha, era só o sumo sacerdote uma vez por ano. Então agora nós temos essa ousadia, por quê? Não está falando daquele santuário físico do templo de Jerusalém, até porque foi destruído. Está falando do santuário celestial, onde nós entramos espiritualmente pela fé, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, que é o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. É essa ousadia, porque o véu do templo lá de Jerusalém, quando Jesus disse tetelestai, ou está consumado, lá na cruz, pregado na cruz, ele rasgou-se de alto a baixo, sinalizando de forma tipificada que o acesso para Deus agora está aberto, está acessível. Você pode ir ao trono da graça de Deus na sua oração, na sua adoração, sem intermediários, através unicamente do único sumo sacerdote perfeito, mediador dessa aliança nossa com Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo. Por isso diz aqui, verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, a carne de Jesus traspassada na cruz do Calvário, dessanguentada pelo sangue que ele derramou na sua morte. Ele fez dele então, o que diz o verso 21, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Verso 22, cheguemos, aqui alguns verbos, você sabe, né? O verbo exprime ação, significa que é algo para fazer. Cheguemo-nos, que é chegar, aproximar, com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então aqui está falando como é que a gente se achega a Deus, fazendo uma comparação com aquilo que o sacerdote humano da antiga aliança fazia. A primeira coisa que ele fazia era lavar-se, lá na bacia de bronze. Aqui agora é a última, porque não é mais o mais importante a limpeza física, mas a limpeza espiritual, pois diz assim, verdadeiro coração, inteira certeza de fé, os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Outro verbo, verso 23, retenhamos, reter, segurar, manter, guardar, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, aquilo que nós cremos, vamos guardar a confissão da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. Não é hoje crendo uma coisa, amanhã crer em outra, amanhã não crer mais em nada. Não é isso. É reter firme a confissão da nossa esperança. Por quê? Porque o que prometeu é fiel. Ele não vai mudar o que ele prometeu. Verso 24, outro verbo agora, considerar uns aos outros. E consideremo-nos uns aos outros, ao ponto de nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, se a gente considera o outro, o bem que queremos para nós, queremos também para ele. O que é importante para nós, deverá ser importante para ele, então vamos estimulá-la a também buscar a prática do amor e das boas obras. E diz mais aqui, verso 25, não deixando a nossa própria congregação ou mútua congregação, como diz na ACF, que é a comum, o lugar onde a gente congrega juntos. A gente pode visitar uma outra congregação? Pode, em uma circunstância especial, mas a nossa primeira obrigação bíblica é com a nossa própria congregação mútua, comum, aquela onde a gente está ligado ao corpo de Cristo através da expressão física desse corpo aqui na terra, que é uma igreja local. Não podemos ser um crente perambulante,
aquele que fica perambulando para todo lado e não é de lugar nenhum, ou quer ser de todas. Isso não existe, isso é impossível. Então diz aqui, não deixando a nossa própria congregação, ainda na corrigida diz, e não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, e antes aqui quer dizer, ao contrário disso, admoestando-nos uns aos outros. Considerar e agora admoestar, que é o mesmo que encorajar. Admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, na prática da vida cristã, e o amor a Deus e a vida cristã é prático, não é sentimento, poemas e declarações, são atitudes e práticas, partindo do dogma, que é a doutrina, o ensino, para a praxis, que é a prática da vida cristã. Então, inclui isso, olha, coração verdadeiro, chegar a Deus, reter a confissão, considerar uns aos outros, estimular uns aos outros e congregar, admoestando uns aos outros. Vamos, meu irmão, vamos, minha irmã, eu te ajudo em oração, em que você precisa ser ajudada, ser ajudado para você ser crente. Você está com algum problema, com alguma dúvida? E quem é crente de verdade também não estranha e nem fica bravo quando é encorajado, admoestado ou até corrigido e disciplinado se for preciso. A Bíblia diz que Deus faz isso conosco através de pessoas para o nosso aproveitamento, porque quando somos repreendidos, admoestados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo, porque a pessoa entregue a si mesma, que não aceita ninguém corrigi-la, admoestá-la, exortá-la, ela vai ser condenada com o mundo, porque ela vai se perder. Primeiramente, ela vai se desigrejar e achar que está muito bem. Desigrejar, para quem nos acompanha em outros países, como em Moçambique, por exemplo, é quando alguém quer ser crente, ser cristão, mas sem igreja, sem pastor, sem estar junto com os irmãos, o que biblicamente não tem o menor fundamento. Vamos agora então à terceira parte desse estudo da carta aos Hebreus, capítulo 10. Os versos 26 ao 31. Deus é bom, mas não é bonzinho. Bonzinho é alguém leniente que passa a mão na cabeça do errado e faz de conta que não viu. Deus não é isso. Ele não negocia seus princípios. Ele não negocia os valores da sua palavra. O que ele disse está dito. Ele é cheio de misericórdia? Sim, e graças a Deus por isso, pois as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Ele é bom? Sim, cheio de bondade e misericórdia, mas não é bonzinho. Quereis ver os exemplos? Eu vou ler agora a partir do verso 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Aquele sacrifício que Jesus fez na cruz em meu favor e que eu recebi, ele se torna nulo, vão, porque eu voltei à prática do pecado. Compreende? Verso 27. Mas resta o quê? Resta uma certa expectação horrível de juízo, aquela expectativa de juízo, aquele temor de que não está mais na paz com Deus, na paz de Deus, em paz com Deus. Por quê? Porque está vivendo em pecado. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Verso 28 vai dar um exemplo. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Era assim no tempo da lei. Se fosse um pecado ali para a morte, punível, por exemplo, com o apedrejamento, se tivessem 2 testemunhas ou 3 idôneas para testificar que a pessoa fez aquilo, ela seria apedrejada até a morte. Lembra lá de João capítulo 8, da mulher
pega em flagrante adultério e foi levada à presença de Jesus para ser apedrejada, eles disseram: mestre, a lei de Moisés diz que as tais mulheres que foi pega em flagrante adultério seja apedrejada. E tu o que dizes? Jesus não veio quebrar a lei, transgredir a lei. Ele veio cumprir a lei, mas ele ensina então que a lei não estava sendo cumprida. Primeiro, ela estava adulterando com quem? Cadê o homem? Cadê o seu parceiro do pecado? Não levaram. Então já é um ato jurídico imperfeito, nulo. Depois, aqueles que iam apedrejá-la também estavam cheios de pecados. Jesus abaixa-se, começa a escrever no chão e depois, levantando-se, olha para eles e disse: aquele que entre vocês não tiver pecados, atire a primeira pedra. E eles foram indo embora até que foram todos. Por quê? Estou aqui frisando esse ponto, mas ele não é o tema. O tema é mostrar que a lei mandava apedrejar. Agora, se essa lei era de quem? Era a lei de Deus, através de Moisés. Só que agora vem a nova aliança em Cristo Jesus, que não vai castigar na hora com apedrejamento quem peca, quem vive pecando, quem comete coisas horrendas. Às vezes, a legislação do país pode punir, mas Deus deixa a pessoa viver. Geralmente ela vive e continua pecando, mas haverá o tempo do acerto de contas, do julgamento, do encontro com Deus. Olha o que diz aqui: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então a pessoa, ela não vai sair do evangelho e voltar ao mundão do pecado, sem primeiro ela resistir, ela agravar ao Espírito Santo, que vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Ela vai ter que resistir à ação do Espírito Santo. Ela vai ter que pisar o Filho de Deus com a sua desobediência. Então aqui está dizendo, olha, verso 30, porque bem conhecemos aquele que disse, aqui é uma citação de algo que Deus disse lá no passado: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Ou então outra vez, agora outra citação: o Senhor julgará o seu povo. Alguém pode encobrir os seus atos da família, dos colegas, dos amigos, da esposa, do pastor, da igreja, mas não pode encobrir de Deus. Ele julgará o seu povo. E aqui diz o verso 31, horrenda, pode procurar no dicionário, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Uma coisa é estar na mão de Deus, na sua proteção, no seu cuidado, e outra é cair na sua mão para juízo, para castigo. Aqui diz que é horrenda. Eu brinco dizendo que é a junção do horrível com o tremenda. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, a gente tem muitos privilégios em Cristo, mas também temos responsabilidades. E principalmente a responsabilidade de lembrar que Deus é bom, mas não é bonzinho. E agora vamos à quarta parte desse estudo do capítulo 10, os versos 32 ao 34. O sofrimento dos cristãos hebreus por causa da fé. Quando a gente fala que essa carta foi escrita a eles porque eles não estavam completamente esclarecidos sobre a pessoa e a obra de Cristo na cruz, fica parecendo que eles eram crentes de segunda categoria e que talvez nem fossem mesmo verdadeiros crentes. Mas não é verdade. Eles eram cristãos, o que eles já sabiam, eles obedeciam e até sofriam por isso. Muitos sofrendo intensas perseguições. Alguns é que não estavam muito esclarecidos, por isso a carta aos Hebreus. Olha aqui, por exemplo, a partir do verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser desiluminados, suportastes com grande combate de aflições.
depois que eles foram iluminados, ou seja, o seu entendimento espiritual percebeu que Jesus é o Messias, que ele é o sumo sacerdote perfeito, que veio para cumprir a lei e estabelecer uma nova lei, uma nova aliança no seu sangue, e deixaram, portanto, de serem judeus, mas continuaram hebreus, é claro, isso é etnia, é raça. Mas cristãos, eles passaram a ser duramente perseguidos. Aqui diz, olha, grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculo, com vitupérios, que é uma grande humilhação pública, e tribulações. E em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Quem não sofreu na pele, sofreu porque estava sentindo pelos que foram maltratados. Verso 34. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Uma das formas de sofrimento que os cristãos, inclusive os hebreus, sofriam era ter os seus bens tomados, confiscados. Mas mesmo assim, eles recebeu esse sofrimento com alegria, porque sabia que no céu tem uma possessão melhor, porque não negaram a fé, perseveraram em servir a Cristo. Glória a Deus. Esse é um testemunho eloquente, né? Sofrer por Jesus, porque a nós foi dado o privilégio não somente de crer nele, mas também de sofrer por ele. E a Bíblia chama de privilégio. Por quê? Porque o nosso sofrimento por causa do nome de Cristo só aumenta a glória que vai ser revelada em nós quando estivermos com Ele. Vamos agora à quinta e última parte desse estudo na carta aos Hebreus, capítulo 10, que vai dos versos 35 ao 39. Não rejeiteis, pois, irmãos, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Em outras palavras, vocês não perdem por servir a Deus. Essa confiança que vocês têm, que leva até a sofrer, a perder as coisas, ela vai ter um avultado, um grande galardão, uma grande recompensa. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Está falando de promessa futura, celestial, na vida eterna. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Se refere a Jesus e tudo para nós que virá com a sua vinda. A glorificação do nosso corpo, a ressurreição do corpo morto para um corpo vivo e de glória, ou a transformação de um corpo mortal para um corpo de glória, e a nossa união com Ele para um estado de perfeição e glórias eternas. Tudo isso há de vir, virá e não tardará. A gente só vai esperar o tempo da nossa vida, e se morrermos antes, vamos esperar dormindo no Senhor. Esperar dormindo é tranquilo, né? Mas o justo, verso 38, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não podemos retirar, desistir. Temos que perseverar pela fé até o fim. Que fim? O fim da vida física ou o momento da volta de Jesus para arrebatar a igreja. O que acontecer primeiro, aí é o fim. E a gente tem que perseverar até lá. Não podemos recuar, senão Deus não tem prazer em nós. Verso 39, o escritor aos Hebreus, se juntando aos seus leitores, diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Estamos juntos? Não somos dos que recuam, dos que retiram para a perdição, mas somos daqueles que perseveram pela fé e que creem para a conservação da alma até o fim,
custe o que custar, até que Cristo venha ou que nós vamos a Ele. Posso ouvir o seu amém? Eu acho que eu não posso, mas Deus pode, né? Ouvir o seu amém aí agora. Então são essas palavras aqui na exposição do capítulo 10 da carta aos Hebreus. Eu quero fazer um pedido especial, aliás 2. O primeiro, compartilhe a live com seus contatos, tá? Fazendo assim, você vai impulsionar para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Você viu, é Bíblia, não tem historinhas, é apenas Bíblia. E também o outro pedido é que a gente está com muita vontade de ajudar a preparar um almoço para as crianças famintas, pobres e muitas delas órfãs, lá em Nhamatanda, Moçambique. Lá agora já é noite, mas se você puder ofertar, a sua oferta chegará lá ainda hoje, né? Passa para o meu Pix, eu passo para o Pix de alguém de lá, que tem Pix do Brasil, que vai passar para a nossa querida Tereza lá, que está fazendo esse trabalho, e ela vai sair amanhã bem cedinho para comprar as coisas, arroz, feijão, óleo, temperos, carvão, para fazer o arroz com feijão para as crianças famintas. Por quê? Algumas delas passam a semana inteira comendo apenas chima, que é um angu de milho branco, com alguma folha ali amassada ou nada. E algumas nem isso às vezes. Às vezes dá 9 horas da noite, a criança vai dormir e não comeu. É doído, gente, isso aí é muito doído. Você pode estar pensando aí, mas a gente não vai resolver o problema do mundo todo, mas podemos resolver do mundo de algumas crianças, certo? Então, se você pode, o meu Pix estará aqui na descrição do vídeo, no YouTube, no Instagram, e ajudando, a sua oferta com certeza chegará lá hoje ainda, juntamente com a minha também. Estamos combinados? Se você puder e quiser, você tem a paz de que está fazendo algo bom e algo sério. Então vamos orar? Querido Pai Celestial, eu te dou graças por tua palavra tão santa e tão pura, que refrigera a nossa alma, que reacende a chama da nossa esperança, da nossa confiança e da nossa vontade de estar com o Senhor o mais breve possível. Por isso, firma essa palavra em cada coração e faze com que ela chegue a muitas e muitas vidas que serão alcançadas por essa live, através das minhas palavras e também através daqueles que irão compartilhar. Supre, Senhor, para aquele almoço amanhã para as crianças em Moçambique. Tu sabes, Senhor, eu sei que o teu amor, o teu coração vê aquilo ali com muito mais amor do que eu vi, com muito mais sentimento do que eu senti. Então ajuda, Senhor, toca corações, faz prosperar essa palavra em cada vida que a ouviu, e também, Senhor, abençoa seu lar, suas finanças, sua família, sua saúde, sua vida espiritual. É a minha oração no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Fique com Deus, a paz do Senhor a todos.